Josué, o homem que ficou conhecido pela declaração "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor", experimentou milagres tão fantásticos que não basta um vídeo para cobri-los. Por isso, hoje, na segunda parte, vamos viajar até à antiga Canaã e assistir à queda das muralhas de Jericó, à batalha de Gibeão e a outros eventos milagrosos. Como é que um povo descendente de escravos conquistou nações mais poderosas do que eles? Como é que cidades fortificadas ruíram diante de um povo que não tinha máquinas de guerra? E como é que um homem de meia idade liderou uma nação com tal vigor? Continuamos na série Heróis da Fé e hoje vamos para a parte 2 da história de Josué, para juntos descobrirmos as respostas a estas perguntas. Olá, eu sou Sandra Cruz Rosa, eu sou professora e coordenadora de uma escola bíblica e espero que o meu canal inspire a sua caminhada a uma vida plena em Deus. Josué liderou o seu povo pela palavra e pelo exemplo. Vimos na parte 1 que ele tinha nascido como escravo no Egito, mas não tinha mentalidade de escravo. Ao longo dos seus 40 anos de serviço como auxiliar pessoal de Moisés, desenvolveu uma vida dependente de Deus. E quando era preciso, tinha coragem de enfrentar o mal e de chamar ao pecado, pecado. Por isso foi ungido por Moisés diante de toda a nação como seu sucessor, e o gênio militar e líder espiritual que os guiaria pela terra prometida. Apesar do livro de Josué ter o seu nome, a personagem principal é Deus. O livro é dividido em 4 partes segundo um conceito hebraico. Primeiro, prosseguir, do capítulo 1 ao capítulo 5, onde vemos os 2 espias que são enviados e que encontram Raabe dentro da cidade de Jericó. Depois temos a travessia milagrosa do Jordão em época de cheias e a celebração da Páscoa. Na parte 2, conquistar, que vai do capítulo 6 ao capítulo 12, vemos a conquista do corredor central de Canaã, Jericó, Ai e Betel. Vemos a derrota da coligação sulista dos Amonitas e vemos a derrota da coligação do norte, com reis que defendiam os amorreus, os cananeus, os heteus, os jebuseus e os perizeus. Na terceira parte, que vai do capítulo 13 ao 21, temos a divisão da terra, a destruição da terra e a criação das cidades de refúgio e as cidades dos levitas. A tribo de Levi foi a única que não tinha propriamente terras em si, mas tinha cidades onde os levitas constituíam a sua família. E por fim temos a quarta parte, adorar, que vai do capítulo 22 ao 24. E aí encontramos Josué a despedir-se do povo e vemos a renovação da aliança e a consagração do povo em Siquém. Canaã não é um termo semítico. Provavelmente derivou de uma designação comercial referindo-se a mercador ou comerciante. Mas os povoamentos deste território, entre o mar Mediterrâneo, o rio Jordão como fronteira para o Egito e o rio Eufrates como fronteira para a Síria, existiram desde o Paleolítico. O controle egípcio naquela terra deixou de existir por volta de 1800 a.C. E cerca de 1400 a.C. existiam ali uma série de pequenas nações que lutavam entre si. Ou seja, não havia um poder nacional que unisse todos aqueles povoamentos. Antes dos israelitas chegarem a Canaã, a região parece ter sido organizada em volta de cidades-estado, como que principados, o que coincide com o relato bíblico do livro de Josué, quando mostra várias coligações de reis do sul e do norte a tentarem defender-se contra o avanço dos hebreus. A vida de Josué foi marcada por eventos extraordinários repletos do poder sobrenatural de Deus. Dos vários anos de liderança de Josué, quero destacar 2 acontecimentos sobrenaturais em particular: a queda de Jericó e a batalha em Gibeão, onde o sol e a lua pararam. Mas antes é importante referir como é que a conquista começou. Como vimos na parte 1 da história de Josué, Moisés tinha morrido, tinha ficado nas terras de Moabe, onde Deus o sepultou, e agora Josué estava diante da terra prometida e do desafio de levar 2 milhões de pessoas a entrarem num novo território e ali viverem a sua vida, se desenvolverem e se multiplicarem como nação. Josué entrou na terra prometida pelo que hoje é a Jordânia. Acampou em Sitim, onde recebeu encorajamento e instruções divinas, como lemos lá no capítulo 1. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo o lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Nesta passagem nós vemos que 3 vezes Deus confortou Josué.
E da mesma forma, Deus nos encoraja até hoje a nós enfrentarmos cada desafio da nossa vida. O relato dos 2 espias que são enviados a Jericó confirmou o pânico que a cidade morada estava. Além de terem ganho uma aliada em Raabe, Deus deu-lhe exatamente aquilo que Josué procurava: informação. De Sitim, o povo marchou pelo Jordão adentro. E tal como o Mar Vermelho se abriu, este rio, que era uma barreira natural, sobretudo porque estava em época de cheias, o rio se abriu e o povo passou em seco. Nas vésperas daquela marcha, todo o povo se consagrou, na expectativa dos atos grandiosos que Deus iria realizar. E este é o meu primeiro conselho para si e para mim, que quando nós estamos numa luta, num desafio, que nós nos consagremos ainda mais ao Senhor, na expectativa das grandes coisas que Ele vai realizar por nós. Os levitas entraram pelo rio Jordão adentro, transportando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença manifesta de Deus entre o povo. E assim que os seus pés tocaram a água, o rio recuou e se abriu uma passagem em seco. Do meio do leito do rio, 12 homens, representantes das 12 tribos, retiraram 12 pedras para construírem um memorial ao milagre que acabara de acontecer. Os sacerdotes foram levando a Arca da Aliança adiante do povo. E quando os que levavam a Arca chegaram ao Jordão e os seus pés entraram nas águas, o Jordão transportava em todas as suas margens durante os dias da colheita, as águas que desciam pararam e ficaram amontoadas muito longe. Foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Você pode pensar, mas agora já não há milagres assim. Sim, não estamos em tempos de conquistas de terras, mas na vida nós temos muitos outros tipos de conquistas. Familiares, profissionais, ministeriais, de saúde. Lembro-me que numa ocasião, na primeira empresa onde eu trabalhei, eu fui perseguida e intimidada pelo meu superior durante vários meses. Até que um dia, já em aflição e desgostosa com aquela situação que se estava a passar, eu cheguei antes de todos os meus colegas chegarem ao escritório e eu finquei o meu pé naquele lugar e eu orei a promessa de Josué 1:3, que diz: todo lugar onde a planta do meu pé pisar é meu. E eu orei, proclamei aquela promessa e eu disse ao Senhor: eu só saio desta empresa quando eu estiver pronta para ir para outro lugar melhor. E o Senhor me concedeu aquele território do meu emprego. E durante 4 anos eu ali fiquei, eu ali trabalhei, e até eu me mudar para outro lado pela minha própria vontade. E hoje eu lhe pergunto-lhe assim: qual é o território da sua vida que precisa de ser conquistado? Então finque a planta do seu pé nesse território, mesmo que seja de forma espiritual, e proclame as promessas da palavra de Deus, porque Ele vai lhe dar o seu território que já prometeu à sua vida. Ele nunca o vai deixar, nem nunca o vai desamparar. Vamos então analisar agora os 2 eventos miraculosos que eu falei no início do vídeo. E começamos pela queda de Jericó. Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras, e vemos essas referências em Deuteronômio 34:3 e 2 de Crônicas 28:15. Era um lugar cobiçável, de sol rico, uma fonte perene de água e sol constante, com temperaturas amenas entre os 15 graus no inverno e os 31 graus no verão. Jericó significa lua e foi a cidade morada mais antiga do mundo, com construções descobertas pela arqueologia datadas de 9250 a.C. A antiga cidade de Jericó ficava a cerca de 10 km do Rio Jordão e a cerca de 12 km a noroeste do Mar Morto, 204 metros abaixo do nível do mar e cerca de 914 metros abaixo de Jerusalém, a 22 km de distância, que torna Jericó o ponto mais baixo da terra. Ao lado da cidade passava uma importante estrada este-oeste, onde se cruzava o Jordão, fazendo de Jericó um cruzamento estratégico para qualquer povoamento. Ora, Jericó estava morada por 2 muralhas impenetráveis, separadas uma da outra com uma distância de 5 metros. O muro externo tinha cerca de 2 metros de espessura e o interno 4 metros de espessura. E alguns teólogos dizem que neste muro interno faziam-se inclusive corridas de carros lá em cima por causa da sua largura. Ambos tinham 10 metros de altura. E os habitantes de Jericó já tinham feito as colheitas, conforme nós lemos em Josué 3:15, o que significa que a cidade estava abastecida de comida, tinham fontes de água dentro da cidade e isso dava-lhes condições para aguentarem um cerco durante anos. A estratégia que Deus deu a Josué foi algo inédita.
Deus disse para Josué marchar com o povo, com os levitas à frente, ao redor das muralhas de Jericó por 7 dias. E os sacerdotes deveriam carregar as trombetas durante 7 dias. No 7º dia, deveriam dar mais 7 voltas. E na última volta, ao som das trombetas, todo o povo deveria gritar. O que os arqueólogos John Garston, nas escavações de 1930 a 36, e os arqueólogos Brian Wood, Lorenzo Negro e Nicola Marchetti descobriram nas escavações de 1997, é que encontraram em Jericó provas que estão de acordo com o relato do livro de Josué. Eles encontraram as muralhas desmoronadas, que tinham caído para fora e não para dentro, criando uma rampa de tijolos caídos através da qual os israelitas subiram. Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas, e quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado, e o muro caiu rente ao chão, e o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade. O mais extraordinário do relato da queda das muralhas de Jericó é que a casa de Raabe, a cananita que escondera os espiões e que ficava ali junto à muralha exterior, foi poupada. Mas como é que isso é possível se todas as outras muralhas ao redor da cidade caíram? Mais uma vez, a arqueologia dá-nos a resposta. A escavação alemã de 1907 a 1909 descobriu um pequeno troço a norte da muralha inferior que não caiu como nos outros lados. Uma parte do muro ainda estava de pé, cerca de 2,5 metros. E existiam casas construídas ali junto à muralha. É possível que uma dessas casas que ficaram intactas fosse a casa de Raabe, de onde os espiões Salmão e Ur escaparam da cidade para as colinas do deserto da Judeia e se esconderam durante 3 dias, conforme o relato de Josué 2, 16 e 22. Se tiver curiosidade em saber mais desta parte da história e conhecer Raabe, veja o vídeo Raabe, a heroína improvável. Os escavadores encontraram ainda provas de que a cidade foi queimada intensamente, exatamente como a Bíblia registra. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro foram colocados no tesouro da casa do Senhor. Então, como conclusão, em relação aqui a este evento milagroso, nós vemos que a história de Jericó demonstra a intervenção direta de Deus de forma extraordinária. Não foi estratégia humana ou a força dos israelitas, que não tinham máquinas de guerra, como catapultas para derrubar os muros, que efetivamente derrubaram as muralhas de Jericó, mas sim o poder sobrenatural de Deus. Josué experimentou com a abertura do Jordão e a queda de Jericó 2 milagres inexplicáveis. E avançamos agora um período mais para a frente, para a batalha em que o sol parou. Por esta altura, Jericó e Ai tinham sido conquistadas e, através de um logro, os gibeonitas tinham feito uma aliança com Israel. As outras cidades-estado estavam em alerta máximo. Como vimos no vídeo da parte 1, Israel enfrentou 7 nações cirofenícias ou cananitas, mas nenhuma delas conseguiu travar o avanço de Josué. No capítulo 10 de Josué, vemos que os israelitas enfrentaram uma coligação de 5 reis amorreus, unificados pelo rei de Jerusalém, que, irritado porque os gibeonitas tinham feito um pacto com os hebreus, veio atacar a cidade de Gibeão. Mesmo com 40.000 homens ao seu lado, diante da magnitude do confronto de 5 forças que convergiam naquela região, Josué clamou ao Senhor por mais um milagre. E o que parecia um desafio impossível tornou-se a vitória mais significativa da conquista. Porque em vez de lutar contra as nações separadamente, Deus entregou 5 inimigos de uma só vez num só local. E depois desta coligação ter sido derrotada, já não havia resistência em Canaã suficientemente forte que evitasse o povoamento israelita. Vejamos então o que aconteceu. Josué subiu de Gilgal, marchou a noite toda e atacou-os de surpresa em Gibeão. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos israelitas. Na presença de Israel, ele disse: Sol, para sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Ajalon. E o sol parou e a lua se deteve até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazar? E o sol parou no meio do céu e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, quando o Senhor atendeu à voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. O que é este livro de Jazar? Também denominado o Livro do Justo, pensamos que fosse uma coletânea de histórias, poemas e canções que existiam durante os tempos da Antiguidade Hebraica
e uma fonte também de conhecimento e de referências para os cronistas que depois viriam a escrever os livros históricos da Bíblia. Este livro desapareceu por completo, ninguém sabe exatamente os relatos que lá estavam contidos, mas o facto de ele ser mencionado várias vezes na Bíblia significa que ele era importante para os israelitas e para os cronistas que escreveram estes relatos históricos do povo de Israel. E o que significa o sol parou e a lua se deteve? A expressão nada tem a ver com geocentrismo, mas é a forma de descrever o evento. Da mesma maneira que nós hoje usamos as expressões nascer do sol ou pôr do sol, embora nós saibamos que é a Terra que gira à volta do sol. Mas o que é que realmente aconteceu? Existem várias teorias. Uma, que a rotação da Terra desacelerou para que o dia fosse mais comprido e permitisse a Josué ganhar a batalha. A segunda teoria é que ocorreu uma refração dos raios solares naquele vale que prolongaram a luz solar por mais tempo. E a terceira teoria é que aquilo que o livro de Josué descreve quando usa esta expressão que o sol parou e a lua se deteve, é que ocorreu um eclipse naquela altura. E curiosamente, cientistas israelitas, com o apoio da NASA, descobriram que realmente existiu um eclipse naquele vale a 30 km de Jabião durante esta altura da Idade do Bronze. Mas o importante é frisarmos que os amorreus eram adoradores tanto do sol como da lua. Tal como Moisés tinha vergado os falsos deuses do Egito com as 10 pragas, Deus agora estava a vergar as falsas deidades dos amorreus diante do seu poder, que controlava os elementos e que os derrotou com uma chuva de saraiva, como é descrito nesta batalha de Gibeão. Novamente, estes eventos sobrenaturais deixam claro que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer coisas extraordinárias em resposta à fé e à oração. E da mesma maneira que Deus deu um escape sobrenatural a Josué diante de uma força inimiga mais poderosa, Deus dá-nos um escape sobrenatural na nossa vida quando nós precisamos. Basta orarmos com fé. Por isso eu quero reafirmar que a importância de Josué como líder e exemplo na fé e na história bíblica é também um exemplo e um testemunho para a nossa vida hoje. A vida dele foi repleta de eventos extraordinários que evidenciaram o poder sobrenatural de Deus. Mas os milagres do Senhor não pararam com Josué. Eles estão ativos até hoje. Deus, através das suas hostes celestiais, dos seus anjos, Ele está acampado ao seu redor. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. E nós podemos contar com o poder sobrenatural de Deus para intervir na nossa vida e nos livrar dos perigos. Eu quero encorajar-vos a refletirem com confiança sobre o poder de Deus na jornada da sua vida e a buscar inspiração na história de Josué para que, com fé, nós possamos também realizar ações poderosas e ter o poder sobrenatural de Deus a agir na nossa vida. Se gostou deste vídeo, convido a subscrever o canal, a deixar aí o seu gosto e o seu comentário, a partilhar com alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. E como sempre, a cada sábado eu volto com um novo vídeo. E até lá, Deus vos abençoe e sinta-se amado, porque Deus o ama.